Boa tarde a todos. Solicito ao segundo secretário que faça o chamado dos senhores vereadores. Ailton Sá dos Santos, Ananias José Barbosa, Aparecida Antônio Meira, Clemilda Pereira, Cleuser Marques de Lima, Clodomiro Benedito Gonçalves presente, Edmilson Marcelo Afonso, Edivaldo Souza Araújo, Edivan Campos de Albuquerque, Gervásio Batista Posa, Jair Padovani, João Pereira da Silva, José Nazareno Gomes, Marcelo Ferrari da Silva, Marcos Antônio Panício, Paulo Pereira Filho, Regis Atanásio Bueno, Valdeci de Jesus Oliveira e Valdecir Alves Pereira. Havendo número legal, declaro abertos os trabalhos dessa casa. Solicito ao vereador Regis que faça a invocação divina e que todos em respeito se coloquem em pé, pedindo a Deus proteção pelos trabalhos dessa casa. Pai querido, Senhor amado, orienta-nos, Senhor, para as medidas que iremos tomar hoje, que possamos pensar sempre na população, pensar sempre no bem-estar, Senhor, daqueles que mais precisam. Obrigado porque estamos aqui com saúde. No nome santo de Jesus, eu oro e agradeço. Amém. Nobres pares, por uma questão da gente poder agilizar os trabalhos, eu estou propondo a inversão da pauta. Vereadores, se concordam com o processo de inversão da pauta, permaneçam como estão, os contrários se manifestem, aprovado por todos os pares. Então nós iniciaremos pela ordem do dia e, de pronto, nós temos dois projetos de urgência especial, dois processos de urgência especial, e eu queria que a secretaria me trouxesse aqui, por favor. Fazemos a urgência especial, os projetos da ordem do dia, depois nós reingressamos com as moções no expediente e depois requerimentos, ok? Nobres pares, então vamos iniciar com a ordem do dia. E aí temos dois projetos de urgência especial, já discutido com os nobres vereadores. Eu solicito ao segundo secretário que faça a leitura do primeiro item. Discussão única do projeto de lei número 12/2014, de autoria do Poder Executivo, que dispõe sobre a abertura de crédito adicional suplementar no valor de R$ 1.546.145 e da outras providências. Com os pareceres favoráveis, com as assinaturas necessárias para o regime de urgência especial e pareceres favoráveis, vai à discussão o projeto de lei 12/14. Não havendo oradores, vai à votação. Os vereadores que concordam, permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado por todos os vereadores presentes. Item 2. Discussão única do projeto de lei número 13/2014, de autoria do Poder Executivo, que dispõe sobre a desafetação de imóvel da classe de bens patrimoniais e transferida para bens de uso especial. Com as assinaturas necessárias e para o regime de urgência especial e os pareceres favoráveis, vai à discussão o projeto de lei 13/14. Não havendo oradores, vai à votação. Os vereadores que concordam, permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado por todos os pares presentes. Nobres pares, com isso nós encerramos o regime de urgência especial e ingressamos na ordem do dia. E tem apenas um item único. Eu solicito ao primeiro secretário, ou segundo secretário, que faça a leitura desse item único. Discussão única do parecer da Comissão de Justiça e Redação do projeto de lei número 179/2013, de autoria do vereador Adailton Sá dos Santos, que dispõe sobre o direito de assistência religiosa em hospitais e demais entidades de internação coletiva no município de Hortolândia. Nobres pares, esse projeto de lei está com parecer contrário da Comissão de Justiça e Redação. Então, nós vamos discutir o parecer. Se for aprovado o parecer, o projeto vai para arquivo. Eu coloco em discussão, então, o parecer da Comissão de Justiça e Redação. Com a palavra, o vereador Ananias, presidente da comissão, inclusive. Senhor presidente, nobres vereadores, vereadora Amida, internautas que nos assistem, boa tarde. Faço
um pequeno uso da palavra nessa tribuna para falar do parecer da Comissão de Justiça e Redação. Nós temos assistido insistentemente nos últimos tempos uma derrubada bastante grande dos pareceres da comissão. E fiz um compromisso com os nobres colegas que compõem a comissão, vereador Gervásio, vereador Edivaldo e vereador Marcelo, com relação de trazer a público o trabalho executado lá pela Comissão de Justiça e Redação. Infelizmente, temos exposto alguns colegas sem necessariamente dar a esses colegas o direito de explicar o seu relatório. Então, eu quero me prender só à leitura do relatório feito pelo nobre vereador Gervásio, acatado pelos demais companheiros, que diz o seguinte: apesar da notória relevância do assunto e do mérito inegável da propositura, o projeto de lei em análise não se apresenta de forma constitucional, pelas razões abaixo exposta. Cabe notar que o município detém competência legislativa prevista no artigo 30 da Constituição Federal, sendo que o inciso 2º dispõe sobre a possibilidade de suplementar a legislação federal e a estadual naquilo que couber. Artigo 30 da Constituição compete aos municípios suplementar a legislação federal e a estadual naquilo que couber. Grifado. A expressão grifada no texto constitucional acima colacionado tem relevância na análise do presente projeto. Isto porque a prestação de assistência religiosa já está regulamentada por lei federal, a Lei 9.982, do dia 14 de junho de 2000, que, em termos bem genéricos, regulamenta a norma constitucional de forma ampla, sem pormenorizar situações. Ainda, a Lei Estadual número 10.066, de 21 de julho de 1998, do Estado de São Paulo, a lei está anexa no processo, regulamenta o mesmo assunto de maneira aprofundada e pormenorizada. Assim, diante da existência de leis federais e também estadual, que regulamentam o assunto, só restaria ao município legislar sobre pontos não abrangidos pelas demais normas. Não é o que ocorre com o presente projeto em análise, que trata de assuntos já plenamente regulamentados pela mencionada lei estadual e também federal. E ainda, em outros ela contrapõe a ela mesma, exorbitando a competência legislativa do município de Hortolândia. Portanto, trata-se de aplicar a lei estadual e não de elaborar lei municipal, para dispor sobre os mesmos assuntos que aquela já faz. Pelo exposto, diante dos aspectos que cabem a essa comissão, analisar e por considerar que a propositura não contempla os requisitos de juridicidade e constitucionalidade, por exorbitar a competência legislativa do município, este relator, Gervásio Batista Poça, vota por sua rejeição. Ele foi acompanhado por mim, presidente da comissão, e também pelos demais vereadores, Edivaldo Souza Araújo e Marcelo Ferrari da Silva. Fiz essa fala, senhor presidente, nobres colegas, e o autor do projeto, Adaildo, que muito embora é o que o relator já escreve logo na sua inicial, ele é de um mérito inegável, né? A propositura tem uma relevância significativa do ponto de vista do mérito, mas trata-se apenas e tão somente de regulamentação de leis já existentes, tanto da esfera estadual quanto da federal. Por isso que o relator fez um relatório apresentando um voto contrário à tramitação do projeto de lei. Muito obrigado. Continua a discussão. A palavra ao autor. Senhor presidente, nobres pares, vereador Amida, só gostaria aqui de explicar aos nobres pares, até porque, como
contador que eu sou, eu tenho que dar exemplo, né, e trabalhar em cima de leis existentes. E foi isso que eu fiz, a pedido de um segmento religioso. Analisei a lei existente na nossa casa. Essa lei é de número 1215 de 2003. Ela, com certeza, foi aprovada posteriormente à Lei Federal 9.982 de 2000, e também já existia a Lei Estadual 10.066 de 1998, que trata desse assunto. Ocorre que algumas pessoas do segmento evangélico me procurou, aonde essa lei de 2003, que é de autoria do ex-vereador, pastor Carlos Pires, continha algumas situações que penalizava aqueles cidadãos cristãos que iam visitar em hospitais, irmãos da igreja, parentes, e não tinha a carteirinha nem condições de fazer o curso. E nós estamos trabalhando exatamente para inverter essa situação, trabalhando em cima da lei existente de 2003. Então, não estou fazendo aqui modificação, não estou, com certeza, fazendo uma nova lei, apenas modificando os erros que já existem na lei da nossa casa de 2003. E aí eu queria fazer alguns relatórios, até pela minha assessoria jurídica que eu pedi, aonde diz o seguinte: baseia-se o parecer na existência da Lei Federal 9.982 de 2000, que, em termos bem genéricos, regulamenta a norma constitucional sem pormenorizar situações, a Lei Estadual 10.066 de 1998, que regulamenta o mesmo assunto. Até aí tudo bem. O que se esquece é a existência da lei municipal vigente, número 1.215 de 2003, que vem sendo usada para o ingresso de ministros religiosos nos hospitais e clínicas, sendo que a mesma, não se preocupa com um fator muito importante, que é a aprovação de querer não votado do paciente em receber assistência religiosa. Alguns ministros de determinados segmentos religiosos erroneamente se impõem perante os pacientes que não pediram a assistência e até mesmo não são de segmentos religiosos distintos. Esse projeto de lei só tenta corrigir algumas distorções que vêm acontecendo em virtude dessa lei municipal vigente. Então é isso, gente. É só embasando e pedindo, né, para a consciência da nossa casa, para que a gente corrija os erros já existentes na lei de 2003. Nós estamos só fazendo essa correção. Aí por isso eu peço a derrubada aí a todos os colegas desse parecer. Muito obrigado. Ok. Continua a discussão, o parecer. Senhor presidente. Sim, não, vereador. Eu queria parabenizar o relatório do senhor Gervásio Batista Porto, lido pelo senhor presidente dessa comissão. Então, assim, eu quero dar parabéns, porque o nobre colega tem pedido um apoio aqui do voto, mas mediante esse relatório, eu vou a favor da comissão. Pois, ok, vereador. Então, não havendo mais ninguém para discutir. Sim, não, vereador. Ok. Está suspensa a sessão por 2 minutos. Nobres pares, retomando a sessão, está reaberto os trabalhos? Questão de ordem, senhor presidente. Sim, nobre vereador. Eu gostaria de pedir vista do referido projeto em discussão. O vereador Zaca pede vistas do projeto e eu coloco em discussão o pedido. Não havendo oradores à votação, os vereadores concordam com o pedido de vista, permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado por todos os pares. Nobres vereadores, encerramos assim então nossa ordem do dia e ingressamos no nosso expediente. Solicito ao primeiro secretário que faça chamada dos senhores vereadores.
Adailton Sá dos Santos, Ananias José Barbosa, Aparecido Antônio Meira, Clemilda Pereira, Cléusia Marques de Lima, Clodomiro Gonçalves, Edmilson Marcelo Afonso, Edivaldo Souza Araújo, Edivan Campos de Albuquerque, Gervásio Batista Posa, Jair Padovani, João Pereira da Silva, José Nazareno Gomes, Marcelo Ferrari da Silva, Marcos Antônio Panício, Paulo Pereira Filho, Regis Atanásio Bueno presente, Valdeci de Oliveira e Valdeci Alves Pereira. Havendo número legal, declaro reabertos os trabalhos na questão para discutirmos o expediente, tendo em vista a inversão de pauta. Nobres pares, o primeiro item é a leitura não, foi encaminhado a Vossas Excelências 2 expedientes do Poder Executivo e 9 expedientes diversos que estão na pauta eletrônica que Vossas Excelências receberam. O segundo item é a questão da audiência pública que nós teremos que fazer sobre a questão do plano diretor do nosso município. Sim. Aquela audiência, nós tínhamos pautado uma data para 11 de março, 10 ou 11 de março, 12 de março, mas a secretaria fez a conta direitinho de quando entrou o processo, quando foi protocolado, e no recesso não conta o prazo, não pode, a lei não permite que seja contado o prazo do recesso, no período de publicação que tem que ser deixado o processo parado nessa casa. Então, só vai o prazo expirar em 18 de março. Então, nós vamos ter que pensar uma outra data fora do prazo, dentro do prazo que ele tem que ficar parado na casa. Só vamos poder fazer essa audiência após o dia 18 de março. Então, nós vamos ter que pensar uma outra data para estabelecer essa audiência pública, ok? Ela é obrigatória, mas não pode ser feita dentro do prazo. E a gente achou que já tinha sido dado, mas ao conferir dia a dia, referiu-se que só dia 18 vence esse prazo. O segundo item é também a audiência pública da Comissão de Finanças e Orçamento, que convoca todos os interessados, os nobres vereadores. O presidente da comissão, vereador Zaca, diz que no dia 27 de fevereiro, quinta-feira, às 10 horas, aqui no plenário geral do Costa Camargo, estará acontecendo a audiência pública onde serão apresentados os relatórios resumidos da execução orçamentária do 6º bimestre de 2013 e de gestão fiscal do 3º quadrimestre de 2013. Ok? Então, só para tornar público o convite do presidente da comissão a todos nós. O terceiro item é a aprovação da ata eletrônica 6/14, da segunda sessão ordinária de 11 de fevereiro de 2014. Os vereadores que concordam com essa ata permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado por todos os pares. Nós propusemos a inversão de pauta, então, ao invés de requerimento, vamos para as moções. Mas antes, eu gostaria, nobres pares, para ficar registrado nos anais dessa casa, foi solto por um documento intitulado Coletivo de Servidores em Luta de Hortolândia, onde essas pessoas aqui que fazem parte, seja elas quem forem, eles, além de desinformarem a opinião pública, eles mentem descaradamente, né? Quando eles dizem aqui, por exemplo, que quem se absteve na votação foi o vereador Nego. O vereador Nego votou favorável, quem se absteve foi o vereador Valdeci de Jesus. Então isso é uma mentira, não é, que está sendo comunicada. Segundo, eles dizem que nós, vereadores, assumimos um compromisso de dialogar com os servidores. Em nenhum momento nós assumimos esse compromisso. Estava lá os 19 vereadores na sala de reuniões de vereadores, onde eles vieram, pediram para falar com a gente rapidamente, não é? Queriam falar só um comunicado para a gente, quiseram falar sobre a questão da discussão sindical, da maneira que tinha acontecido a audiência do sindicato, e nós refutamos esse debate, porque não cabe à Câmara Municipal discutir a ação efetiva lá do sindicato. E aí eles nos disseram que apresentaram um processo, que eles estavam entrando na justiça e que nós deveríamos, se viesse o projeto, que nós deveríamos aguardar esse projeto, não votar sem que pelo menos os servidores se manifestassem. Eu pessoalmente liguei para o escritório de um tal advogado chamado Berto Bosco, não me atendeu no celular, não me atendeu no escritório, um assistente dele me atendeu e eu disse, olha, chegou à Câmara Municipal o projeto. Estou informando o advogado porque ele disse que gostaria de ter informação. E se ele tem assinaturas, mande ele nos encaminhar de que a maioria dos servidores é contrário a esse projeto de lei. Falei com os vereadores, o vereador Nego também procurou pessoas que conhecia sobre isso, também as informou. Então não foi feito nenhuma votação nessa casa no escuro contra os servidores.
Nós temos mais de 4.000 servidores nessa cidade. 6 estiveram aqui presentes no dia da votação e não nos entregaram o tal abaixo-assinado, onde a maioria dos servidores seria o contrário. Se nos tivessem trazido 2.201 assinaturas aqui, nós evidentemente não votaríamos, assim como o próprio prefeito também disse que não queria que fosse votado se fosse contrário à vontade dos servidores. Agora, não trouxeram, não fizeram a sua lição de casa, tá certo? Tiveram a informação sim, e depois soltam um informativo dizendo que os vereadores, né, estão contra a classe trabalhadora do município de Hortolândia. Eu preciso desmentir essa fala, porque isso aqui é uma falácia política de pessoas mal intencionadas que não têm o objetivo de levar a verdade. Eles podiam até dizer o seguinte: olha, os vereadores votaram no regime de urgência, olha, os vereadores votaram a favor dos 25%, mas eles não podiam dizer que nós votamos contra a classe trabalhadora, até porque não nos trouxeram. Se tivessem nos dado, né, um abaixo-assinado dos servidores, nós não pedimos os servidores aqui, nós pedimos um abaixo-assinado. Se a maioria da classe é contra, seria fácil levantar um abaixo-assinado desse. Se nós pedimos o abaixo-assinado, não nos trouxeram um documento que demonstrou que a maioria teve. Aqui tinha 6 no dia da plenária. Alguns mais entusiastas dizem que tinha 100 na frente da prefeitura. Outros dizem que não chegou a 40. Ora, nós estamos falando de mais de 4.000 servidores nesse município. Não dá para que o Poder Legislativo possa votar mediante uma manifestação ou uma inconformidade de um pequeno número. Então eu precisava registrar isso nos anais dessa casa para dê o que der, mas a verdade precisa ser primada. Eu acho que atacar o Poder Legislativo, de que nós somos contra os servidores do nosso município, precisa ser pautado dentro de uma verdade, onde veio uma proposta que beneficiaria os servidores e nós fomos contrários a essa proposta. Aí precisam denunciar, e aí precisa fazer material, e aí precisa esparramar o nosso nome na rua. Mas esparramar o nosso nome na rua com mentiras como essa nos fere e, infelizmente, demonstra a falta de seriedade daqueles que dizem que são sérios naquilo que fazem. Só para poder redundar essa questão, nobres vereadores. Questão de ordem, presidente. Sim, nobre vereador. Outra coisa que precisa ser ressaltada também é que, basicamente, nos 8 anos do governo Perugini, foi dados 16% acima da inflação. Com os 25% que foi feito o acordo com o sindicato, contabiliza os 41%. E a ação que eles entraram na justiça é de 40%. Mas com os 16% dado, né, nos 2 mandatos do Perugini e os 25% que o prefeito assinou esse acordo com o sindicato e toda a categoria, chegou aos 41%, ou seja, 1% acima daquilo que é objeto da ação na justiça. Ok, e para complementar isso, se o sindicato da categoria, de todos os servidores, se reuniram, tomaram uma posição e apresentaram ao prefeito e fizeram um acordo no executivo concordando com os 25%, quem é que pode atestar qualquer questão contrária a isso? Agora, se o sindicato representa-os ou não representa-os, não é problema do legislativo. Não é? Disse até aqui, se eles montam uma chapa, então elege uma outra diretoria do sindicato. Agora, o sindicato fez um procedimento que não nos cabe aqui querer discutir. Há um acordo daqueles que são os responsáveis legítimos para discutir isso, que é o sindicato, tá certo? Junto com outro agente dessa ação, que é o executivo. Nos encaminharam para cá para poder propor essa ação. Dentro do que já foi dado pelo executivo. As informações que nós temos, que algumas categorias já receberam mais do que 16%. Já receberam mais. E o que está sendo feito agora é para garantir que todos recebam 25%. Em 6 vezes, como foi proposto o parcelamento, mas foi um acordo aceitado pelo sindicato que representa os servidores. Não nos cabe discutir isso. Essa parte não é a nossa era votar favorável ou contra. Como não veio um abaixo-assinado contrário, nós entendemos que a maioria dos servidores iria beneficiar, e por isso fizemos. O que não retira o direito de nenhum servidor que se sentir lesado, tá certo? Ou grupo de servidores, ingressarem na justiça contra a situação, dizer, olha, não é 25, eu tenho direito a 40. Não retira dele esse direito, ele pode ingressar na justiça, é um direito. Nós não estamos aqui, o nosso voto não proibiu o direito do servidor de lutar na justiça contra essa causa, ao contrário, ele até pode lutar na justiça, mas vai receber lá um percentual a cada ano durante 6 anos para garantir isso. E se amanhã ele tiver o direito, ele vai ter os 25% e a diferença disso mandada pela justiça. Mas não podem dizer que essa casa se levantou contra os servidores dessa cidade, porque isso é uma grossa mentira. Feito isso, nobres vereadores, nós temos aqui ainda para ser lido algumas proposituras, e eu solicito ao segundo secretário que faça a leitura do item 4 das proposituras apresentadas.
Projeto de Lei 11/2014, de autoria do Poder Executivo, que dá denominação às vias públicas que indica. Projeto de Lei 12/2014, de autoria do Poder Executivo, que dispõe sobre a abertura de crédito adicional suplementar no valor de R$ 1.546.145 e da outras providências. Projeto de Lei número 13/2014, de autoria também do Poder Executivo, que dispõe sobre a desafetação de imóvel de classe de bens patrimoniais e transferida para bens de uso especial. Projeto de Lei 14/2014, de autoria do Poder Executivo, que dispõe sobre a transposição de dotação orçamentária no valor de R$ 324 mil. Projeto de Lei 15/2014, de autoria do Executivo, que dispõe sobre a transferência de dotação orçamentária. Projeto de Lei 16/2014, de autoria do Poder Executivo, que dispõe sobre remanejamento de dotação orçamentária no valor de R$ 178.800. Projeto de Lei 17/2014, de autoria do vereador Adailton Sá dos Santos, que dispõe sobre o reconhecimento da arte evangélica como manifestação cultural no município de Hortolândia. Projeto de Lei 18/2014, de autoria do vereador Adailton Sá dos Santos, que dispõe sobre transporte de animais domésticos no Serviço Público Municipal de Transporte Coletivo de Passageiros no município de Hortolândia. Projeto de Lei 19/2014, de autoria do vereador Adailton Sá dos Santos, que dispõe sobre a criação do Conselho Municipal de Pastores Evangélicos de Hortolândia e da outras providências. Feito a leitura, nós vamos então para o item número 7, onde estão as moções ali elencadas. Solicito ao primeiro secretário que inicie pela primeira moção. Moção número 12/2014, moção de congratulação ao grupo de pioneiros da Catira, representado pelo senhor Francisco Borges de Almeida, em sua atuação na cultura no município. Essa moção de autoria do nobre vereador Aparecido Antônio Meira, o Meirinha. Está em discussão. Havendo oradores da votação, os vereadores concordam com a comissão, os contrários se manifestem. Aprovado por todos os pares. Moção 2/2014, a moção de repúdio à Caixa Econômica Federal pela falta de funcionamento dos caixas eletrônicos nas agências do centro de Hortolândia. Moção 3/2014, a moção de congratulação aos farmacêuticos pelo seu dia. Moção 7/2014, é uma moção de parabenização aos agentes de defesa ambiental pelo seu dia. Moção 11/2014, é uma moção de parabenização aos carteiros pelo seu dia. Moção 237/2013, é uma moção de congratulação pelo Dia Mundial do Combate à AIDS. Moção 238/2013, é uma moção de congratulação pelo Dia Internacional do Deficiente Físico. Moção 245/2013, é uma moção de congratulação pelo Dia Internacional do Voluntário. Moção 246/2013, é uma moção de congratulação pelo Dia da Declaração Universal dos Direitos Humanos. Todas as moções de autoria do novo vereador Valdecir Alves Pereira. Está em discussão. Não havendo oradores da votação, os vereadores concordam com a comissão, os contrários se manifestem. Aprovado por todos os pares. Moção número 239/2003, de congratulação e louvor pela posse dos novos membros do Conselho Municipal de Igualdade Racial. Moção 249/2013, moção de apelo ao governador e ao secretário de Segurança Pública do Estado de São Paulo para a implantação de um batalhão da Polícia Militar para que as ligações do 190 sejam atendidas em Hortolândia e não direcionadas a Piracicaba, e para o melhor aparelhamento da Polícia Civil no município de Hortolândia. Moção número 250/2013, moção de congratulação e louvor pelo sucesso da 13ª edição do Hortovôlei. Essas moções são de autoria do nobre vereador Cleuser Marques, o John Lennon. Está em discussão. A palavra. Palavra ao autor. Senhor presidente, nobres pares, vereador Amida, embora as moções sejam do ano passado, acho extremamente relevante falar de uma delas, as outras já prescreveram, e essa moção que eu vou falar é da questão da segurança no município, é um assunto que constantemente nos incomoda, que é uma moção de apelo ao governador e ao secretário de Segurança Pública para a instalação de um batalhão da Polícia Militar no município de Hortolândia. Hortolândia ainda continua sendo um município visado em relação à violência,
tendo inclusive no município a questão do seguro de carro é o mais caro da região metropolitana. Nós temos um presídio aqui no município, dividimos a quantidade de policiais que atendem um município e é o próprio presídio. E no ano passado, eu e o vereador João Pereira, professor João Pereira, fizemos uma reunião na região do Campos Verdes, discutindo sobretudo naquela região, mas no município todo, mas naquela região, na ocasião, o vereador João e eu, por conta da quantidade de roubos, de furtos e assaltos naquela região. Na ocasião, ficou decidido também que nós faríamos aí um abaixo-assinado. Então, eu e o vereador João Pereira começamos a coletar naquela região e no município assinaturas para a implantação de um batalhão da Polícia Militar, porque hoje nós respondemos para o município de Sumaré. Até conversando com o vereador Ananias na semana passada, ele disse que já foi corrigido, que era um outro problema também, 190. Toda vez que a gente liga para 190, essa ligação vai cair em Piracicaba. Então, assim, você quer resolver um problema de segurança aqui, você liga, vai cair em Piracicaba, que é mais de 50 quilômetros longe daqui. Então, peço aí aos nobres pares, aos colegas, para que juntos possamos aí fazer esse apelo ao governador do estado para a implantação de um batalhão da Polícia Militar, uma vez que o nosso município tem mais de 200 mil habitantes. E aí responde para uma renda per capita alta no estado de São Paulo e não pode continuar com esse índice de violência altíssimo no nosso município. É isso, muito obrigado. Está em discussão. Não havendo oradores, vai à votação. Os contrários relevantes, favoráveis, permaneçam como estão. Aprovado. Moção 241/2013 é uma moção de congratulações ao Dia Nacional de Mobilização dos Homens pelo fim da violência contra as mulheres. Moção 242/2013 é uma moção de congratulações ao Dia Internacional e à Semana Municipal de Combate à Violência contra a Mulher. Moção 243/2013 é uma moção de congratulações à UVB, União dos Vereadores do Brasil, pela realização da Marcha dos Vereadores Brasília 2013 e agradecimento pelo Prêmio Vereador Destaque. Moção 251/2013 também é uma moção de congratulações aos formandos do 5º ano do ensino fundamental da MF Tarsila do Amaral, a MF Dona Ana José Boldini, Januário. Todos os documentos de autoria do novo vereador, Adailton Sá dos Santos. As moções estão em discussão. Com a palavra o autor. Senhor presidente, nobres pares, vereadora Mida, embora apresentei várias moções e muitas delas são do ano passado, portanto, ao meu ver, pela importância era na época e acredito estarem prescritas no sentido de usar a fala, quero apenas aqui deixar registrado a minha satisfação com relação a uma das moções, a moção 243, que é de congratulações à União de Vereadores do Brasil pela realização da Marcha de Vereadores de Brasília 2013 e agradecimento pelo Prêmio Vereador Destaque. Final do ano passado, tive a felicidade de estar representando esta casa junto com o vereador Regis, o vereador Edivaldo e o vereador Zaca, aonde o evento reunia os vereadores de todo o Brasil, na totalidade de 57 mil vereadores, mas naquele evento específico tinha em torno de 1.500 vereadores, inclusive autoridades de grande destaque. Tivemos lá o vice-presidente da República, tivemos parlamentares nas esferas estaduais e federais, ministros, secretários municipais, senadores, governadores, onde o presidente Gilson Gonzatti, ele expõe a necessidade de mudança na questão da arrecadação com relação aos municípios, porque 64% dos impostos recolhidos no Brasil vai para o governo federal, 23% para os estados e apenas 13% para os municípios, aonde são os municípios que detêm
diversos problemas na questão da saúde, na questão da educação, da segurança, e a ele fica toda a responsabilidade, ou a maioria das responsabilidades, e apenas 13% é repassado aos municípios. E aí, todos os vereadores concordaram, foi feito lá um documento onde prevê estudos, e alguns parlamentares se propuseram a fazer esse estudo para ver se consegue aumentar esse percentual para que nós possamos, assim, ajudar os nossos munícipes nas questões mais problemáticas, que seria a questão da saúde, segurança e educação. Entre outros assuntos abordados, foi lá proposto, entre os 57 mil vereadores, inclusive no site, na internet, que se apresentassem alguns projetos, tanto a Câmara Municipais quanto os vereadores. E tive a grata satisfação, pela graça de Deus, através do nosso trabalho, de ser premiado entre todos os que apresentaram os projetos. Apenas 10 câmaras receberiam o projeto, receberia o prêmio Vereador Destaque ou a Câmara Destaque. E, com a graça de Deus, através da minha equipe, a assessoria, eu fui um dos privilegiados e um dos meus projetos foram lá agraciado e recebi o troféu do Prêmio Vereador Destaque de 2013. Então, agradeço a Deus pela oportunidade de estar aqui representando o nosso povo, representando essa casa, perante as repartições aonde são distribuídos os recursos, aonde são de muito interesse social para a nossa comunidade geral. Então, agradeço a Deus e a oportunidade e agradeço a todos. Continue a discussão. A palavra, senhor presidente. Com a palavra, a vereadora Amida. Senhor presidente, nobres pares, eu quero parabenizar o nosso vereador Adailton Sá pela sensibilidade da moção que ele fez, a moção 241/2013. Moção de congratulação ao dia de mobilização dos homens pelo fim da violência contra a mulher. Parabéns, vereador. É importante saber, eu sou a única vereadora aqui da Câmara, sei que tem o apoio de todos, mas parabéns por ter lembrado dessa data tão importante que é a campanha do Laço Branco. Essa campanha ela começou porque um estudante ele invadiu uma faculdade de engenharia onde tinha rapazes e moças. Ele pediu para que todos os rapazes saíssem e matou todas as mulheres que estavam lá, porque ele não aceitava que mulheres fizessem a faculdade. Então, para você ver como que é a situação. E ver um homem fazendo essa moção, para mim, é motivo de muito orgulho. Como defensora da mulher que sou, não podia deixar de fazer essa fala. Obrigada. Continue a discussão. Não havendo oradores, vai à votação. Os contrários se levantam, os favoráveis permaneçam como estão. Aprovadas as moções. Moção 8/2014, a moção de congratulação pelo 34º aniversário do Partido dos Trabalhadores. Moção 10/2014, a moção de pesar pelo falecimento de Douglas de Moraes de Melo Costa. Moção 244/2013 é uma moção de pesar pelo falecimento de Nelson Mandela. Todos os documentos de autoria do novo vereador José Nazareno Gomes, o Zezé. Vai em discussão. Não havendo oradores, vai à votação. Os contrários se levantem, os favoráveis permaneçam como estão. Aprovado. Moção 248/2013 é uma moção de aplauso ao jovem João Carlos Sanches Pedro. Essa moção de autoria do novo vereador Regis Bueno. Vai em discussão. Não havendo oradores, vai à votação. Os contrários se levantem, os favoráveis permaneçam como estão. Aprovado. Nobres pares, passaremos agora para a leitura dos requerimentos. Requerimento 55/2014, que requer informações sobre a segurança do Parque Social Ambiental Irmã Dorothy Stang. Requerimento 56/2014, que requer informações sobre o número de vagas para o ensino fundamental do município.
Requerimento 57/2014, que requer informações sobre a regularização de imóveis no bairro residencial João Luiz. Todos os documentos de autoria dos nobres vereadores Jair Padovani e Clodomiro Benedito Gonçalves. Está em discussão. Não havendo oradores, vai à votação. Os contrários se levantem e os favoráveis permaneçam como estão. Aprovado. Requerimento 58/2014, que requer informações sobre o trânsito no bairro Jardim Estela. Esse requerimento é de autoria do novo vereador Ananias José Barbosa. Está em discussão. Não havendo oradores, vai à votação. Os contrários permaneçam como estão. E os contrários se levantem e os favoráveis permaneçam como estão. Aprovado. Requerimento 68/2014, que requer informações sobre a rede de captação de esgoto no bairro Jardim Nossa Senhora Auxiliadora. Requerimento 69/2014, que requer informações sobre a construção de galeria no final da rua Rosa Maestrello. Requerimento 70/2014, que requer informações sobre a rede coletora de esgoto na Avenida Tereza Ana Secombreda. Requerimento 75/2014, que requer informações sobre a calçada do bairro Parque São Miguel. Todos os documentos são de minha autoria. Está em discussão. Não havendo oradores, vai à votação. Os contrários se levantem, os favoráveis permaneçam como estão. Aprovado. Questão de ordem, senhor presidente. O requerimento 75 foi um documento que, inclusive, a gente acabou discutindo aqui na nossa sala, onde se trata daquele muro que foi feito ali perto da prefeitura, onde não se deixou a calçada, nada ali. E aí, nós tentamos várias vezes tentar falar com o pessoal da fiscalização, enfim, não tivemos um retorno. Então a gente acabou elaborando esse documento, questionando por que não se deixou a calçada. E aí eu gostaria muito de pedir aos nobres edis que assinasse conjuntamente comigo esse documento, porque é de grande valia, principalmente para a população aqui do São Miguel. Muito obrigado. Aprovado o requerimento. Requerimento 72/2014, que requer informações sobre a reforma do viaduto do Jardim Sumarezinho. Requerimento número 73/2014, que requer informações sobre as áreas verdes apropriadas no município de Hortolândia. Requerimento 74/2014, que requer informações sobre as invasões em áreas públicas. Todos os documentos de autoria dos nobres vereadores Aparecido Meira e Mercadão. Está em discussão. Não havendo oradores, vai à votação. Os contrários se levantem e os favoráveis permaneçam como estão. Aprovado. Requerimento 53/2014, que requer informações sobre as obras do espaço de lazer na Praça A Poderosa. Requerimento 54/2014, que requer informações sobre a alteração no trânsito em frente à Escola Clemente Pavan, no Jardim Santa Isabel. Requerimento 71/2014, que requer informações sobre a iluminação ao corredor da UPA no Jardim Amanda. Esses documentos é de autoria do novo vereador Marcos Antônio Panício Mercadão. Está em discussão. Com a palavra. Com a palavra o autor. Boa tarde, presidente, nobres pares, vereadora Amida, a todos os presentes aqui, a quem nos assiste pela internet, falar sobre o requerimento 71, que é referente à iluminação ao redor da UPA, lá do Jardim Amanda. Eu estive lá fazendo uma visita para uns amigos que eu tenho lá no bairro e eles me falaram que a UPA está para ser utilizada pela população, ela ser entregue, mas ali, como se está numa área onde a iluminação pública tinha iluminação só da rua, eles me pediram para estar fazendo esse requerimento, conversando com o poder público, e até pedi para eles procurar também, para reforçar, que é um vereador
do bairro lá, o vereador Ceará, que tem conhecimento também do problema, para reforçar nessa ajuda. Somos sabedor do trabalho dele lá na região, mas é um requerimento que me chamou a atenção por se tratar de umas pessoas que moram ali há mais de 35 anos no Jardim Amanda, é conhecedor dos problemas de lá do Jardim Amanda, e eles vieram me pedir aqui. Até gostaria de pedir para o nobre vereador aí para a gente fazer esse trabalho junto lá. Outro requerimento é o requerimento 54, que é referente à alteração no trânsito em frente à Escola Clemente Pavan. Acho que todos conhecem aqui a Escola Clemente Pavan, que fica lá no Jardim Rosolém. A Escola Clemente Pavan ela cresceu muito e hoje ela tem uma demanda muito grande. E com essa mudança em todo o trânsito que foi feito lá na região do Rosolém, ali ficou muito movimentado e ficou perigoso também para as crianças que saem da escola, para os pais que esperam ali, para as peruas escolares, as vans que encostam ali para deixar os alunos. Então a gente queria que o nosso secretário de planejamento, nosso prefeito, desse uma olhadinha com carinho para esse requerimento, para ajudar as pessoas lá da escola e os alunos lá, porque se trata de um movimento de crianças lá muito intenso. O dia, se vocês forem lá, tiver oportunidade, na parte da manhã, na hora do almoço e na saída do final da tarde, é um movimento muito intenso. É um movimento, como eu falei para vocês, de carros, de pessoas, de vans, de micro-ônibus, trazendo as crianças para lá. Então, eu gostaria do apoio dos nobres pares aí, para assinar em conjunto aí, para a gente ajudar esses munícipes aí que solicitaram a Câmara Municipal aqui. Está em discussão? Com a palavra o vereador João Pereira. Senhor presidente, nobres pares, vereadora Amida e os demais colegas, né, o pessoal que nos segue aí pela web. Gostaria de discutir aqui, presidente, a questão da iluminação, né? Já que o requerimento número 71 do Nobre Par fala sobre a iluminação ao redor da UPA do Jardim Amanda, né? Que, de fato, eu dou aula ali todas as segundas e terça-feira, né? No período noturno, e tem essa dificuldade. Mas os nobres vereadores devem estar notando, né, o tanto de pedido, tanto que a população liga nos gabinetes, nos encontra nos bairros aí, né? Seja no mercado, na farmácia, por onde a gente passa, né, nas visitas que fazemos, sobre a reclamação de iluminação, gente. Tá demais. Se fosse só as praças, né, que já não é pouco, né, mas o que tem de luz queimada, o que tem de ruas inteiras, né? Esses dias o pessoal do Parque Horizonte ligou que tem 2, 3 ruas lá inteiras com lâmpada queimada. A gente faz o protocolo na CPFL, faz a indicação na prefeitura e a situação não se encaminha. Aqui o Parque Gabriel também, né, do lado da Câmara aqui, moradores reclamando que as luzes estão todas queimadas. Aquela rua aqui do Drudes, que dá fim ali, né, entre o Jardim Alvorada e o Santo André, está quase que inteirinha. O Parque Chico Mendes, né? Quer dizer, a nossa cidade inteira está com problema. Gente, se nós não somos capazes, né? E aí o papel do vereador é cobrar, é cutucar, é incomodar, e a gente faz isso. Pô, você não dá conta de trocar uma lâmpada e melhorar para dar uma sensação de segurança a mais para o morador? Tá difícil a situação aqui na cidade. Eu acho que a gente tem que tomar cuidado com essas questões aí. A gente tem cobrado as licitações aí das pracinhas aí. Pô, tá andando que nem tartaruga. Não é para frente, tá de ré. É brincadeira. Eu já falei que no Jardim Everest eu vou comprar um bolo lá, nós vamos cantar parabéns. Faz 2 anos que a praça tá sem luz. Então, é coisa mínima que o cidadão no dia a dia ele percebe. Ele percebe a presença da prefeitura. Agora, se não é capaz de fazer uma coisa mínima, é complicado. Então, gostaria de parabenizar o vereador aí, mas é uma demanda, viu, vereador, né? Todos os nobres pares devem estar acompanhando essa situação. Tem ruas aí que tem 3, 4 postes. A população vai, faz ofício na CPFL, o vereador vai também, faz o ofício, a gente faz a indicação, mas você não vê a coisa evoluir. Uma parte, vereador. Sim. E além disso, né, agora tá para
se passar toda a iluminação pública para a prefeitura, né? Eu acho que agora temos uma responsabilidade muito maior aí, que toda parte de iluminação do nosso município será de responsabilidade nossa, né, do governo, para estar resolvendo essa situação. Então, a demanda irá aumentar mais ainda, né? Isso. Eu espero que melhore, né? Que aí a decisão é mais política, né? Do que você precisar, que a CPFL hoje, gente, o Clodo já fez aqui vários requerimentos da situação, caminhando pela cidade, a situação que está os postes, né? Ah, ali esses dias em frente do IASP ali, Clodo, caiu um mundo de fio ali. Quer dizer, esse negócio de net, de Sky, tanta redes de telefonia, de televisão, tá? Os postes não estão aguentando mais. E aí, pior, as empresas não fazem manutenção. E aí, gente, essa questão das lâmpadas, é preciso ter seriedade, rapidez, agilidade, porque quando o morador, é difícil quando a gente queima uma luz em casa e a gente não troca, a gente fica incomodado. Imagina numa rua, né, onde tem 2, 3 postes, os alunos que saem do ensino noturno aí, tanto do supletivo, que é uma grande reclamação que a gente tem, no momento que sai da escola, vem para casa. Você imagina, perto da UPA, né, quer dizer, você não tem uma iluminação adequada, coloca em risco toda a nossa população. Então, gostaria de parabenizar o nobre vereador por esta ação, né, por este requerimento, e aí dar um chacoalhão, né, no Poder Executivo que, de fato, tenha uma preocupação mais séria. Se enquadre, de fato, a CPFL e que ela faça o serviço a contento para os nossos munícipes. Gostaria de votar a favor e assinar também, nobre vereador. Está à disposição de todos os pares. Continue a discussão. Não havendo oradores, vai à votação. Os contrários se levantam, os favoráveis permaneçam como estão. Aprovado. Requerimento 76/2014, que requer informações sobre a implantação do Corpo de Bombeiro no município. Requerimento 77/2014, que requer informações sobre a implantação e ligação de rede de esgoto no município. Requerimento 78/2014, que requer informações sobre as moradias do programa Minha Casa Minha Vida no município. A indicação 187/2014, que indica a implantação de aparelhos de ginástica no local que especifica no bairro Remanso Campineiro. Todos os documentos de autoria do novo vereador Valdecir Alves Pereira, o nego. Está em discussão. Não havendo oradores, vai à votação. Os contrários se levantem, os favoráveis permaneçam como estão. Aprovado. Requerimento 79/2014, que requer informações sobre a linha de ônibus para atender a população do Jardim Alvorada e Parque Gabriel. O requerimento de autoria do novo vereador Cléuser Marques, o John Lennon. Está em discussão. Com a palavra o autor. Senhor presidente, nobres pares, vereador Amida, faço uso da tribuna novamente para falar de um problema recorrente em nosso município, que é a questão do transporte. Eu e o vereador professor João Pereira temos sido constantemente cobrados em relação à questão do transporte na região onde nós moramos. Todos os companheiros, em todas as sessões, usam a tribuna para discorrer sobre a questão do transporte. Acontece que no bairro residencial Alvorada, um bairro do lado do Parque Santo André, um bairro já há mais de 6 anos, ainda não possui linha de ônibus, tanto municipal quanto intermunicipal. Nós já fizemos a indicação, entretanto, os moradores que lá residem continuam caminhando, percorrendo muito tempo para chegar até o ponto de ônibus. Então, fazemos a pergunta aí ao Executivo e à MTU sobre a possibilidade da implantação, a extensão de uma linha de ônibus ali no bairro residencial Alvorada. Muito obrigado. Continue a discussão. Não havendo oradores, vai à votação. Os contrários se levantem, os favoráveis permaneçam como estão. Aprovado. Requerimento 81/2014, que requer informações sobre a falta, demora de realização de consultas com urologista e outras especialidades na rede pública. Esse documento é de autoria do novo vereador João Pereira da Silva. Está em discussão. Não havendo oradores, vai à votação. Os contrários se levantem, os favoráveis permaneçam como estão. Aprovado. Requerimento 85/2014, que requer informações sobre a falta de transporte especializado para os portadores de necessidades especiais na área de saúde. Esse documento de autoria do novo vereador Adailton Sá dos Santos e a vereadora Amida. O requerimento está em discussão. Não havendo oradores, vai à votação. Os contrários se levantem, os favoráveis permaneçam como estão. Aprovado. Presidente, gostaria de fazer minha inscrição na tribuna livre, por favor.
Requerimento 82/2014, que requer informações sobre problemas enfrentados por moradores da Rua H e adjacentes no Parque Hortolândia. Requerimento 83/2014, que requer informações sobre medidas de segurança fisiológicas e práticas esportivas aos frequentadores do Parque Social Ambiental Chico Mendes. Requerimento 84/2014, que requer informações sobre a carga horária em escala 1236 de funcionários da Defesa Civil. Todos os documentos de autoria do novo vereador Edmilson Marcelo Afonso Zaca. Na discussão. Com a palavra o autor. Senhor presidente, nobre vereadora Mida, nobres vereadores, ia falar primeiramente sobre o requerimento 82, que fala sobre a Rua H do Parque Hortolândia e as ruas adjacentes. Tive a oportunidade de participar de um abaixo-assinado junto com os moradores, por conta de um processo judicial que se arrasta há muitas décadas, já não são anos mais. 1951, então o vereador Clodo está aqui para me ajudar, né? Principalmente nessas questões mais antigas. Não que ele seja muito antigo, mas queria alertar, né, o poder público sobre as necessidades que estão acontecendo lá. Porque não é só da Rua H, são nas ruas que estão também no entorno daquilo lá. Não, a Sabesp não coloca a rede de esgoto lá porque não sabe onde exatamente as ruas vão passar. Recebi a reclamação dos moradores lá que também a Sabesp precisa trocar a rede de água lá, porque é uma rede muito antiga, né, por ser o bairro mais antigo de Hortolândia, e também está vazando água para todo lado lá, e também a pavimentação asfáltica foi feita em todo o bairro do Parque Hortolândia, menos naquela parte lá. Né? Então o vereador Cloto, que também acompanha, pode me ajudar nisso, né, com essas informações para saber exatamente o que pretende, né, a municipalidade nessa questão. Até porque tive a oportunidade também de protocolar junto à Sabesp, o abaixo-assinado. E lá eles me disseram que pretende fazer toda a rede de esgoto agora no ano de 2014 no município de Hortolândia. E se esse pedaço lá do Parque Hortolândia não tiver regularizado, vão ficar sem a rede de esgoto. Né? Então é muito importante que essa situação seja resolvida, né, realmente para que eles possam receber essas melhorias, né, naquela parte lá do Parque Hortolândia. O requerimento 83, ele fala sobre o Parque Socioambiental Chico Mendes. Estou tendo a oportunidade de fazer caminhada lá quase que diariamente, no Parque Chico Mendes, e estou sendo questionado por vários moradores, vários frequentadores do parque, que tem gente de toda a cidade que frequenta o parque. Só que lá no parque, a iluminação praticamente já não existe, e agora com o fim do horário de verão ficou pior ainda. Também não tem banheiro, é uma reclamação muito grande lá dos frequentadores. Não tem bebedouro, não tem lixeira. Então, assim, está muito aquém o nosso parque daquilo que precisa os frequentadores de lá. Tive a oportunidade de estar lá fazendo o abaixo-assinado, aqui junto com o requerimento, até uma foto aqui com alguns frequentadores lá usando, pelo jeito, droga naquele local. Então precisa, mais do que urgente, após as 17 horas, a presença da Guarda Municipal. Várias frequentadoras me inquiriram lá, perguntando se a Guarda Municipal vai estar lá no Parque Chico Mendes agora, a partir de agora do fim do horário de verão, porque não tem condição de uma mulher estar frequentando sozinha lá, fazendo a sua caminhada, né, da forma como está. Então, mais uma vez, a gente vem questionar o Executivo, né, sobre quais as medidas que vão ser tomadas em relação ao Chico Mendes, ao Parque Chico Mendes. E o último, requerimento 84, ele fala que requer informação sobre a carga horária em escala 12/36 de funcionários da Defesa Civil. Esses dias atrás, né, depois de uma luta de vários vereadores aqui, eu fiz requerimento, me lembro que o vereador Zezé também fez um requerimento sobre essa questão, né, que a Guarda Municipal finalmente conseguiu, né, equiparar a sua carga horária
fazendo uma folga a mais no mês por conta da sua carga horária que ultrapassava, né, que já existia para a área da saúde, agora a Guarda Municipal conseguiu, só que os funcionários da Defesa Civil, que também fazem 12 por 36, não tem esse esforço de poder ter essa folga durante o mês. Então, a gente pede para a municipalidade que faça esse estudo também, junto com os funcionários da Defesa Civil, que também muito combatem, né, quando tem incêndio, inundação, né, que agora já está resolvendo na nossa cidade, mas principalmente na questão de incêndio, que nessa seca que teve aí, esses dias tudo sem chuva, eles tiveram que trabalhar muito, então tiveram que trabalhar muito mais do que as 12 horas que eles frequentam. Então, a gente pede para a municipalidade que estude uma forma também para que eles possam também ser contemplados com essa folga mensal. Continua em discussão. Com a palavra o vereador Clodo. Senhor presidente, nobres pares, vereadora Amida, quero aqui parabenizar o vereador Zaca pela elaboração dos documentos, mas queria me ater a 2 documentos. A questão ali da Rua H, Zaca, nem sou eu, mas é o doutor Sidney, falou para mim que ele conhece esse problema desde 1951 e até hoje não conseguiu se resolver. Quanto à questão até da rede de esgoto ali, acaba atrapalhando a rua que desce ali a Stefano Galuzzi. Por quê? Porque teve uma moradora que ela acabou cercando tudo e ela tem, inclusive, uma liminar proibindo que a Sabesp passe com a tubulação ali. E aí o pessoal fica na dependência, inclusive ainda do caminhão de fossa, sabendo que todo o bairro ali já tem a questão da coleta do esgoto. Então, quero não só aprovar esse documento de Vossa Excelência, mas, se possível, estar assinando junto com o senhor. Quanto à questão do Chico Mendes, até como no documento anterior aí o João Pereira colocou a questão da iluminação, rapaz, aquilo ali é de doer. Não já faz quanto tempo que aquilo está sem iluminação? E cada vez está ficando, agora com essa questão da mudança de horário, tudo, está cada vez pior a questão das pessoas usufruir daquilo, que aquilo ali foi feito para a população. Né? E quanto à questão das necessidades fisiológicas, e aí é muito legal mesmo você ter colocado essa questão no documento, essa casa não tem se poupado na questão, não só da questão do Chico Mendes, mas todas as outras praças, fazer com que a prefeitura faça uma concessão para que alguém explore, vamos dizer assim, um comércio para que venda lá água de coco, lanche natural, enfim, sucos, e que a contrapartida seria a execução de banheiros para que a comunidade que usufrui ali, que até passa a ser cliente dessas pessoas, usem os banheiros, e aí a pessoa vai dar essa manutenção. Então, a gente tem clamado para o Executivo pensar num projeto de lei, porque tem que ser de autoria de lá, para que venha um projeto, para que a gente possa fazer essas concessões e que as praças tenham um ponto, vamos dizer assim, que a pessoa explore, mas que ela cuida. A gente sempre fala, inclusive, da Praça São Francisco de Assis, que tem 2 pessoas que exploram a questão de lanche, que quando tem alguém que não é muito bem visto, eles acabam, de uma certa forma, chamando a Guarda Municipal, a Polícia Militar, e você vê que a Praça São Francisco de Assis acaba ficando até muito mais conservadas que as outras. Então, é muito importante que esse projeto, inclusive, venha com bastante urgência para cá, para que as praças, na verdade, sejam ocupadas pela população, pela comunidade, e não por quem até hoje está sendo ocupado, né? Porque quem tem coragem de andar no Chico Mendes 7, 8 horas da noite? Eu passo ali constantemente, inclusive nesse período aqui eu venho pegar meu filho na escola ali, gente, não tem condições. Tem amigos meus que fazem caminhada lá que falam que não vai de relógio, que não vai de correntinha, que não leva celular, por quê? Porque com certeza ficará sem. Então é preciso fazer alguma coisa para que mude essa história, que venha a ter alguma coisa que faça com que a comunidade, por sua vez, não só usufrua daquele espaço que é muito importante, mas que tenha também essa situação de, se tiver vontade ali de fazer um pipizinho, ter um lugar para fazer, né? Porque no meio das árvores não tem condições. É isso, meu. Parabéns, viu, vereador? Gostaria também de assinar conjuntamente com Vossa Excelência. Está em discussão?
Não, com a palavra, vereador João Pereira. Questão de ordem, senhor presidente. Enquanto o nobre vereador João Pereira chega à tribuna, eu também gostaria de estar assinando os documentos do vereador Edmilson. Consulta o autor. Posição de todos. Senhor presidente, nobres pares, gostaria de parabenizar o vereador Zaca, né, pela confecção deste requerimento, né, que requerem informações, né, sobre medidas de segurança e a questão fisiológica e a prática esportiva aos frequentadores do Parque Socioambiental Chico Mendes, né. Isso aqui o vereador Zaca, quantas sessões já protocolou documento, o Clodo, acho que todos os vereadores aqui, né, fala da questão dos parques, né. Gente, não adianta fazer parque, sanar o problema das enchentes, né, plantar árvore, bonito, né. Parque Chico Mendes é um parque hoje que ali eu garanto, acho que 500 pessoas fazem caminhada ali em período de manhã e tarde, né, e graças a Deus eu tenho frequentado muito ali, né. E muitas vezes, né, Zaca, não dá nem para a gente caminhar porque a população cobra e pensa que é o vereador que faz a solução desses problemas aí já citados. A questão do banheiro, a questão da segurança, a questão da iluminação, né? Gente, o parquinho ali, os brinquedos, já faz quase mais de ano que está destruído ali. Está sofrendo. Tem criança que está brincando ali, a hora que acontecer um acidente grave, aí depois, né? A culpa é do município, vai entrar com processo, isso e aquilo. Gente, hoje, pela, né, a atual situação que nós passamos, né, a gente vê que a população, graças a Deus, tem um projeto aí Viva Mais, cada vez está aderindo, né, às práticas esportivas, né, a caminhada e tudo mais, e esses locais são frequentados por muita gente. O Clodo aqui mesmo disse, né, de várias pessoas, né, inclusive no ano passado fizemos o debate aqui, que querem, né, vender um lanche, vender uma água de coco, né, abrir um quiosquinho, e chega lá na prefeitura é barrado. Temos o exemplo lá, como o Clodo bem disse, né, da praça ali do Francisco de Assis, que tem um exemplo que poderia ser passado pela cidade toda, mas infelizmente isso não ocorre. Então acho que assim, o poder público tem que estar atento a esses anseios, sabe? Arrumar aquele parquinho ali, né? A pista de caminhada também precisa de alguns reparos. Essa questão da iluminação já vem, não é de hoje. Eu não sei se é uma licitação, parece que está demorando 3 anos agora uma licitação. Pô, se demorar aí, vamos fazer uma carta convite, vamos dar um jeito aí, né? Gente, tem que solucionar essa situação. O pessoal ali do Avalon desce todo mundo ali para fazer caminhada, o pessoal do Parque Hortolândia, dessa região central, todo mundo vai andar ali. Então essas praças, elas têm que ser o espelho da cidade, tem que ser o exemplo. Falta de lixeira, né? Falta de um bebedor de água ali para a população, né? Você está caminhando, é ruim você levar uma garrafinha de água na mão, né? Um copo de água, né? E se não bastasse essa questão da segurança, as pessoas vão sem nada mesmo. Vão sem celular, só vai com a roupa, o tênis e vai fazer a caminhada, porque tem tido vários problemas. Então, acho que assim, o poder público tem que ser mais ágil, tem que ser mais rápido, tem que planejar, tem que zelar muito mais dessas áreas aí, para que a nossa população passe, inclusive, até utilizar mais do que já utiliza. É importante a pracinha ali, né? E vai ocorrer agora o projeto, né? O Parque Linear, continuando do Chico Mendes para ir até o Santa Clara, vai ficar melhor ainda? Vai. Mas, gente, é aquilo que eu disse, não adianta fazer a represa, não adianta fazer a ponte, plantar árvore e largar, né? Eu já disse aqui em reunião com o prefeito, Nobres Prares já sabe disso, tem que ter uma equipe, um departamento de manutenção de praças, de parques, de jardim. Tem que ter um departamento, você entendeu? Para atender só essa questão de iluminação. Recuperar esses brinquedos. Não é só toda hora quebrou, vai e compra outro novo. Quebrou, vai e compra outro novo. Várias prefeituras aí nós conhecemos, adotam essas medidas, né? Ó, é igual em casa, quebrou um cano lá, você vai lá e conserta. Ah, tirou uma luz, você vai lá. A prefeitura tem que ser assim também, seguir o exemplo da família. Agora, demorar da maneira como se demora, aí realmente é complicado, né? Certas horas a gente fica até com vergonha, né? Porque a gente utiliza ali, um morador chega, outro fala, mas fala, gente, infelizmente é isso, a gente tem cobrado, os vereadores têm oficiado, né, o Poder Executivo, tem feito os requerimentos, tem feito as indicações, mas diz que tem uma danada de uma licitação aí que nunca está pronta, né? Então, vamos esperar essa licitação ficar pronta, ou senão a população fazer algo mais organizado aí e, de fato, com mais rapidez o Poder Executivo trazer as respostas para a população. Muito obrigado, presidente. Gostaria de parabenizar, viu, Zaca, pelo documento aí elaborado. Gostaria de assinar também. Continue em discussão. Não havendo oradores, vai à votação.
Os contrários se levantem e os favoráveis permaneçam como estão. Aprovado. Vossas Excelências, terminamos agora a leitura dos requerimentos. Nós temos o vereador João Pereira, inscrito na tribuna livre. Com a palavra, João Pereira. Senhor presidente, nobres pares, vou ser bem rápido. É sobre aquela questão ali que o vereador Clodo já citou aqui, da empresa que é proprietária dos terrenos ali no fim do Parque São Miguel, perto daquele predinho, né? Pô, acho que faz quantos dias, Clodo, que aquele pessoal está fazendo aquilo ali? Já uns 15 dias. Falei com o Marcelo, secretário de planejamento, falei com a chefe da fiscalização. Gente, para mim aquilo ali é uma vergonha. Tá parecendo que Hortolândia é terra de ninguém. Se eu sou prefeito, não tenho essa intenção. Mas se eu fosse o prefeito, eu mandaria a máquina passar ali, arrancar tudo aquilo ali. Para vocês terem ideias, os nobres vereadores todos já sabem da situação. Resultado, a empresa está fazendo a calçada, começou lá embaixo ali, no início, ali no final do São Miguel, divisa com São Gabriel, fazendo uma calçadinha de 1 metro e pouquinho. Está chegando lá no corredor metropolitano, do lado, com 0, gente. Aí você vai na prefeitura, não, porque está numa disputa judicial. Gente, não tem o código de norma de postura aqui na cidade? Não tem a fiscalização? Tinha que barrar e multar aquele pessoal ali, mas em muita grana. Agora, um cara daquele ali pode estar na barba da prefeitura, rapaz. Se o prefeito olhar lá do outro lado, ele vai ver, os caras já estão trabalhando ali mais de 20 dias, né? É Operação Tartaruga também, né? Eu vi ali, tem 5, um olha o outro que olha o outro. É um que trabalha e 4 que fiscaliza. Rapaz, e a coisa está indo, os caras estão terminando a obra. Segundo motivo, diz que a empresa que é proprietária ali dos terrenos diz que a prefeitura que fez o asfalto dentro do terreno. Ora, eu não quero saber de quem é a culpa, mas um erro não pode justificar outro erro. Vai acontecer acidente ali, viu, nobres vereadores? Vai acontecer, porque moradores passam ali para fazer caminhada, os carros viram ali, né, contornam o farol ali do corredor metropolitano para depois, né, voltarem de novo e ir para o remanso ali. E aí eu quero ver de quem que vai ser a culpa disso aí. Eu acho que essa empresa ela tem que responder pelos atos que ela está cometendo. E a prefeitura não pode ficar olhando a coisa acontecer e não tomar uma providência em relação àquilo ali, gente. Vai qualquer morador simples fazer um negócio daquele ali. Agora, não sei quem que é o dono daquilo ali, quem que é o proprietário, mas alguma atitude tem que ser tomada. E é realmente uma vergonha. A população que passa ali, passa com medo. Por quê? Porque só ficou asfalto. Não tem lugar para você se proteger. A calçada é no mínimo 2 metros. E ali, como os nobres colegas já viram ali, né, e a gente está percebendo ali o documento que o Clodo e o Paulão fez, né? Tirou as fotos, eu inclusive tirei fotos também, né? É vergonhoso. Basicamente, eles estão construindo, né? Não dá para os senhores verem aí, mas construindo, né, a muretinha e o alambrado em cima, basicamente, da sarjeta. Então é isso aí, nobres colegas. Gostaria de relatar, registrar esse fato nesta casa aqui. Graças a Deus, nobres colegas já fizeram um documento, mas aí eu já vi a opinião de vários vereadores, inclusive hoje, na reunião na salinha aqui, de vários vereadores que já citou, né, o Departamento de Fiscalização, já citou para a questão do planejamento, mas precisa ser feita alguma coisa. Se eu fosse o prefeito, eu mandava uma máquina para estabelecer a ordem, né? Botam a máquina ali, arranca tudo aquilo ali, até que defina essa questão na justiça. Agora, o que não pode é um proprietário achar que ele manda na cidade e fazer uma barbárie daquela ali. Até porque coloca em risco a vida dos cidadãos da nossa cidade. Muito obrigado, senhor presidente. Era só isso. Nobres pares, não havendo mais nada a tratar nessa sessão, convoco os vereadores para a 4ª sessão ordinária de 2013, a realizar-se no dia 25 de fevereiro de 2014, terça-feira, às 14h30. Só um recado, antes de finalizar. Teremos na próxima sessão, no dia 25/2, às 13 horas, aqui na Câmara, o secretário de Segurança, Dr. Marcelo Borges, e a nova capitã da PM, para tratar os temas de segurança, tanto da Guarda Municipal quanto da Polícia Militar.